se facilitar para vocês e quiserem, podem incluir o grupo, por exemplo, dos ateus, entre os pais, né? Não tem problema. A doutora Carla, que mora em Germinas, São Paulo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno, 1 João 5,19. Que o homem, abusando da liberdade, cometeu o pecado original e desde então a luta entre o bem e o mal, entre luz e trevas, faz parte do seu dia a dia. Se para o jovem nascido no meio cristão é necessária muita luta interior e contar com o imprescindível auxílio da graça de Deus para resistir às tentações da carne, imaginem quão maiores serão as lutas daqueles que não tiveram esse berço. Isso, por si só, já é uma maldição. Acrescente-se a isso a falta de limites que deixam de lhes ser impostas e o incentivo à adoração de deidades, chegamos a um resultado que podemos classificar, sem sombra de dúvidas, como herança maldita. Ela está dando força para o senhor, pastor Paulo. Uma coisa, né, o pastor reverendo disse, né, que ser criado num lar ateu. Quando a pessoa é criada num lar ateu, ela não consagra nem a Deus nem a Satanás. Certo. Então, olha, eu não quero nem Satanás, nem quero Deus para minha família. Ele não crê em nenhum dos dois? Não né? creio, não quero. Não quer dizer que a pessoa não esteja em pecado. Nós estamos falando em pecado, todos nascem em pecado. Agora, a maldição. A pessoa pega o seu filhinho, consagra a Satanás, certo? E começa a servir a Satanás, cerimônia e tudo mais. A família vai recebendo aquelas coisas. Então é muito difícil. Você vê que, por exemplo, tem pessoas que têm o vício da bebida, né? Vício de uma série de coisas espirituais, né? A parte psicológica e tudo mais, devido a serem seguidores dessas seitas satânicas, que abertamente adoram a Satanás. Nós não estamos falando de seita falsa. Não, é adorador do diabo. Adorador abertamente, né? As forças como foi criado nos Estados Unidos, essa seita em 1966, foi criada nos Estados Unidos. Um tempo a adorar o seu seguidor, depois em 69 foi feita a Bíblia dos seguidores, né? Satã. Então é abertamente. Tá? E começa a fazer uma série de cerimônias, chama para si a própria maldição. E a criança cresce naquilo ali, até sendo oferecida a Satanás. Então, essa maldição, não estou dizendo pecado. O pecado, ela sendo ateu ou não, sendo de um lar, de uma seita falsa ou não, o pecado é o mesmo. Mas no sentido de ocultista e satanista, pessoas que abertamente adoram ao diabo e consagram os seus filhos, a sua família ao diabo, fazem questão para isso, é casamento feito no ocultismo, tudo é feito no ocultismo, essa maldição vem. E a criança cresce com aquilo. E ela só vai ser liberta, principalmente dessas maldições de suicídio, de assassinato e outras coisas mais que seguem essas seitas. Não estou dizendo que um pecador comum não faça isso. Mas quem serve essas seitas tem mais condições de exercer essas situações. Só no encontro com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sou a favor, depois deverá entrar mais à frente, de oração pelos antepassados. Isso eu não sou a favor. Salvação, como o reverendo diz, salvação é individual. Eu tenho que orar pelo meu pai que morreu, que era Satanás. Não. É individual, certo? Mas chama para si... Está aqui que a gente discute isso no próximo bloco. Oração pelos antepassados? Exatamente. Como tem várias igrejas, você sabe, tem até uma pastora famosa, até residente de São Paulo, que ela faz isso. Um pastor internacional, Peter Wagner, vou citar o nome, ele faz essas reuniões de oração pelo antepassado, pelos pecados. Isso aí não existe, não é bíblico. Mas essa criança que foi criada, esses filhos, a libertação só através de um encontro com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que tem uma maldição maior, eu digo assim, mais especial tem, porque foi consagrada diretamente ao diabo. Reverendo Ageu. Pois é, a argumentação é muito boa, mas tem um exemplo bíblico que é surpreendente, que é aquele ciclo de Manassés, Amon e Josias. Manassés é um dos reis que aparece na Bíblia, que se dá para quase chamá-lo de satanista em Manassés, não é? Porque Manassés tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai,
havia destruído. Quer dizer, Ezequias teve aquela história maravilhosa de 15 anos de vida dado a mais para ele, foi um servo do Senhor. Aí vem o filho Manassés terrível, edifica os altos que o seu pai havia destruído, se prostra diante de todo o exército dos céus, né? Ele adorou todas as estrelas do céu. Ele edificou altares a todos os exércitos dos céus dentro da casa de Deus, queimou seus filhos diante de deuses, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns, quer dizer, é um sata na Bíblia. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. A conclusão da sua história é: Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que todas as nações. Aí Deus quebra Manassés, ele se converte, né? E vem o seu filho, vem Amon. Amon faz tudo o que era mal. 2 Reis 21, 20. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Segue o caminho do pai da época em que ele era muito pecador. Aí vem Josias com 8 anos e não segue nem o caminho de Amon e nem o caminho errado de Manassés. Com 8 anos de idade, Josias faz o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então, Josias é algo que eu acho que tem que ser considerado, porque neto de um indivíduo que era agoureiro, né, tratava com médios parceiros, filho de Amon que seguiu um caminho totalmente errado, aí me nasce esse menino e é fiel ao Senhor. Então, e faz uma obra em Israel. E faz uma reforma espiritual. Depois a gente vai estudar a vida de Josias.